vai soltando lentamente pela boca. Respire pelo nariz. Segure um pouco o ar e vai soltando pela boca. Respire pelo nariz. Segure o ar e vai soltando pela boca. Respire pelo nariz. Segure o ar e vai soltando pela boca. E onde você está agora, eu traço um círculo de proteção, para que nada possa impedir esse momento que você está se conectando com a espiritualidade, você está se conectando com você mesmo, com você mesma. Um círculo de proteção da terra, um círculo de proteção do ar, um círculo de proteção da água e um círculo de proteção do fogo. Mais uma vez, repita esse processo de respiração. Respire pelo nariz, segure o ar e vai soltando pela boca lentamente. Respire pelo nariz, segure o ar e vai soltando pela boca lentamente. E essa meditação de hoje, eu quero propor a você um encontro com a sua ancestralidade, para que você possa curar, desatar nós, eliminar más energias que estejam ligadas à sua ancestralidade. O seu corpo agora vai ficando relaxado, os seus ombros vão ficando relaxados, os seus braços, o seu tronco. Você vai sentindo que esse relaxamento vai chegando também nas suas pernas, nos seus pés. E você vai se entregando para esse momento e dando atenção apenas à minha voz, de forma que nada agora atrapalhe esse momento de conexão seu com a espiritualidade. Esse momento tão importante onde você se coloca diante de toda uma ancestralidade que veio antes de você. E nessa proposta de prosperidade, abundância, relacionamentos, e na data de hoje, dia 30 de abril, é uma proposta muito pertinente, muito importante, que você se conecte com a sua ancestralidade. Durante essa meditação você também vai receber a limpeza, as canalizações, as energias de hoje. Mas agora eu quero que você se concentre no topo da sua cabeça. Uma energia, uma luz muito forte que vem descendo pelo topo da sua cabeça. Vai alinhando os teus chakras, harmonizando todo o teu campo espiritual energético, liberando emoções presas. Mas essa luz, ela tem uma outra função. Ela tem uma função de expandir, de ampliar, de aumentar a sua força, o seu potencial.
vai se ampliando, se abrindo cada vez mais, se ampliando, se abrindo, ampliando, maior ainda, ainda mais, de forma que esta luz não só ilumina você, mas ela começa a se abrir e expandir e acessar outras dimensões. O dia de hoje é um dia muito especial. É um dia onde o véu que nos liga com o invisível e os nossos ancestrais, a nossa ancestralidade, ela está mais próxima. Exatamente te convidando a você olhar para dentro e lembrar quem você é. E eu peço que você vá trazendo à sua mente pessoas que você conheceu. Vá trazendo à sua mente o seu pai, a sua mãe. Vá trazendo à sua mente os seus avós, os do lado da mãe, dos lados do pai. Se você conheceu os teus bisavós, vá trazendo à sua mente também a imagem deles. Vá trazendo à sua mente também a imagem de outras pessoas que passaram pela sua vida e que foram importantes para você, mesmo que não tenham sido família. Nós não estamos aqui para ser um juiz. Não importa se esses teus ancestrais foram bons ou maus com você. Se você tem boas memórias ou memórias não tão boas. Mas nós estamos aqui exatamente para isso. Para honrar esta ancestralidade. Muitas vezes é até difícil nós trazermos à mente pessoas que pode ser até que tenham nos feito sofrer. Mas é necessário. Faça esse esforço. Não estamos aqui para julgar o que essas pessoas fizeram. Nós estamos aqui para honrar. Muito do que você é hoje vem de características físicas, características psicológicas, jeitos de ser, de fazer. Muito do que você é hoje e das escolhas que você fez pode ser que sejam até para repetir o que essas pessoas fizeram. Mas isso nós vamos deixar para trás hoje. Porque o que nós queremos aqui é cura, transformação, abrir os seus caminhos, abrir a sua vida, para que nada demais, principalmente vindo da sua ancestralidade, te atrapalhe. E mesmo que isso seja difícil para você, agradeça. Seja grato por estes que vieram antes. Nesse portal espiritual do dia 30 de março,
seguir daqui para frente com as suas palavras, como você quiser. Agradeça. Eu sei que é difícil agradecer quando muitas vezes você sofreu abusos. Eu sei que é difícil agradecer quando talvez você ainda sofre com essas pessoas. Mas agora é o momento de fazermos isso para que qualquer ligação negativa seja cortada agora, porque o vínculo da gratidão vai ser colocado no lugar. E que se há algo para que essas pessoas tenham até que pagar, talvez, de erros cometidos, que tudo isso agora fique para trás e não te atrapalhe mais. Porque nós deixamos ir e honramos os nossos ancestrais. Permaneça alguns momentos com a espiritualidade. Deixe a sua emoção brotar. Se tiver coisas que você precisa falar para esses ancestrais, para essas pessoas que estão vindo em mente, agora você fale, diga, solte isso que não é mais seu. E seja grato e deixe que vão e que sigam o caminho deles, porque você precisa seguir o seu, liberto, curado e transformado. Permaneça alguns momentos com a espiritualidade.
prosperidade chegue até mim e eu vivo em abundância. Eu permito que a prosperidade chegue até mim e eu vivo em abundância. Eu permito que a prosperidade chegue até mim e eu vivo em abundância. A minha mãe permite que a prosperidade chegue até mim e eu vivo em abundância. A minha mãe permite que a prosperidade chegue até mim e eu vivo em abundância. A minha mãe permite que a prosperidade chegue até mim e eu vivo em abundância. O meu pai permite que a prosperidade chegue até mim e eu vivo em abundância. O meu pai permite que a prosperidade chegue até mim e eu vivo em abundância. O meu pai permite que a prosperidade chegue até mim e eu vivo em abundância. Meus ancestrais permitem que a prosperidade chegue até mim e eu vivo em abundância. Meus ancestrais permitem que a prosperidade chegue até mim e eu vivo em abundância. Meus ancestrais permitem que a prosperidade chegue até mim e eu vivo em abundância. Pode ser que nesse momento você não sinta grandes mudanças, mas com o passar dos dias, passar das horas, às vezes até passar de alguns poucos minutos, não se assuste se coisas começarem a acontecer. Simplesmente porque hoje você não foi juiz de quem veio antes de você. Não estamos aqui procurando culpados. Estamos aqui honrando para que você possa lembrar quem você é e seguir a sua vida daqui para frente, curado, liberto e transformado. Mais uma vez, eu quero conectar você a esse tratamento para que essas emanações curativas cheguem até o Paulo Roberto, o Rodrigo, a Adriane, a Ana Paula, a Maria de Lourdes, a Ana Maria, o Felipe, o Mateu, a Cláudia, o Volmir, o Marcos, a Fernanda, a Berenice, a Thalita, a Josiane, a Vânia. Eu também recebo as emanações desse tratamento. Uma outra pessoa também de
Cláudia, Cláudia Elisa, Elisângela, a Vera, a Daiane, a Rosilei, o Daltro, a Mariane e o Cláudio Marcelo. Independente se estão assistindo ou não esse vídeo, esta gravação desse tratamento, mas essas emanações agora estão chegando a todas essas pessoas que estão conectadas a esse tratamento de 21 dias. E se você deseja também que esta energia do tratamento de hoje chegue até alguma outra pessoa que você sabe que precisa também receber essas emanações de luz, traga à sua mente também essa pessoa. E agora eu quero conectar todos vocês à esfera da vida deste tratamento. Uma esfera da vida que foi plasmada, está ativa, e você pode usufruir dessa energia quando você quiser, chamando por essa esfera da vida da prosperidade, abundância e relacionamentos. Então eu agora conecto você mais uma vez e me conecto também às energias dessa esfera da vida, da prosperidade, da abundância, dos relacionamentos. E eu dou ordem agora a obsessores, espíritos em sofrimento, simbioses espirituais, entidades negativas que possam estar atrapalhando você. Estamos hoje curando também a sua ancestralidade, aproveitando esse portal espiritual do dia 30 de abril. Desse final de outono, desse início de inverno, desse novo calendário espiritual que se abre hoje. Nenhuma obsessão, nenhum espírito em sofrimento, nenhuma simbiose, nenhuma entidade negativa, nenhuma entidade astral negativa pode permanecer na sua vida, no seu campo espiritual, energético, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu negócio, nessa pessoa que você está pensando agora. Que estão ativas, eu também mais uma vez eu corto qualquer tipo de magia negativa que você possa ter sofrido, karmas, votos, pactos, maldições, nós negativos da sua ancestralidade estão sendo mais uma vez agora cortados. E a libertação kármica chega a você. E essa libertação kármica se espalha também por toda a sua ancestralidade, que agora também está sendo curada. Quantos irmãos estão sendo resgatados agora? Que pelo simples fato de você ter sido grato a eles, essa energia também dessa esfera da vida pode fluir até eles e promover uma verdadeira transformação em você e nos que vieram antes de você. E nós deixamos ir os nossos ancestrais para que continue o ciclo da vida.
retiro também chips, implantes, ovoides espirituais, parasitismo, vampirismo, aparelhos parasitas. E essa esfera da vida agora vem e vai alinhando, harmonizando, desbloqueando os teus chakras. Essa esfera da vida vai fazendo uma varredura na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio, nos ambientes que você frequenta, para quebrar, retirar tudo que não é mais teu. E essa esfera da vida também, a espiritualidade usa essa energia agora para resgatar ancestrais teus que ainda estavam perdidos. E o fluxo da abundância, a prosperidade, relacionamentos volta a você plenamente, porque hoje houve libertação. Hoje acontece cura, acontece transformação. Permaneça alguns momentos com a espiritualidade, sentindo essa energia chegando a você. Vá agradecendo. Ativo mais uma vez os pedidos que foram feitos lá no início dos 21 dias. E a espiritualidade está cuidando de cada uma das coisas que intencionamos, pensamos e colocamos. Permaneça mais alguns momentos com a espiritualidade. E quando você desejar, vá repetindo o ciclo de respirações. Vá tomando consciência do espaço que você está. E eu peço que você permaneça mais alguns minutos nesse vídeo, para que eu possa trazer os assuntos também do dia de hoje para a sua reflexão. Olá, boa noite. Que bom que você está aqui mais uma vez. Estamos aí na reta final, nos últimos dias do tratamento de 21 dias da prosperidade e abundância. Se você for fazer a contagem correta, nós começamos esses 21 dias no dia 10 de abril. Os 21 dias, eles iriam terminar hoje, né? No dia 30 de abril. Mas eu acho oportuno continuar mais alguns dias esse tratamento, pelo menos até o próximo domingo. Hoje é quarta-feira. Até porque na semana anterior eu estive, né, um pouco resfriado, ainda estou me recuperando, né? Você pode notar que a minha voz ainda não está totalmente
o normal, mas tudo bem. Aos poucos ela vai voltando. E como eu tenho ainda alguns assuntos para trazer aqui para você, então eu resolvi estender mais alguns dias esse tratamento, pelo menos até domingo, segunda-feira, de forma que os assuntos que eu ainda quero trazer para você não ficam atropelados, consigo gravar os vídeos e consigo trazer aqui para você os assuntos de uma forma que você possa acompanhar. E como agora vem aí um feriadão, né? Do dia primeiro do dia do trabalho, que é amanhã, então você pode também assistir os outros vídeos, escutar os áudios que você ainda não escutou, né? Que tá tudo lá no grupo. E tem algumas pessoas que entraram também depois, quando o grupo já estava iniciando, né? E essas pessoas também precisam ter o seu ciclo de 21 dias corretamente cumprido. Então, pensando em tudo isso, eu achei melhor estender um pouco mais o tratamento, pelo menos até domingo, segunda-feira, de forma que consigo trazer os outros assuntos que ainda não trouxe, até porque estava me recuperando, não consegui gravar os vídeos. E você pode também aí mais um pouquinho experimentar as energias desse tratamento. Amanhã é dia 1º de maio, é feriado do Dia do Trabalho. E eu quero convidar você a participar de um tratamento coletivo que eu vou realizar amanhã às 20 horas. Vou compartilhar depois o vídeo com todos aqueles que se inscreverem, né? E amanhã não é um tratamento que tem aqui alguma ligação com os 21 dias, é uma coisa à parte, até porque tem muitas pessoas que não estão aqui nos 21 dias que já se inscreveram para esse tratamento coletivo de amanhã. Mas amanhã eu quero trabalhar a energia do trabalho. Sei que existe ainda muitas pessoas que estão sofrendo com desemprego. Sei que tem muitas pessoas aqui no grupo mesmo, né, que têm negócios próprios, então amanhã é um dia muito propício para que a gente continue trabalhando essas energias da prosperidade e abundância numa egrégora coletiva falando do trabalho. Então eu quero convidar você que está aqui nesses 21 dias, caso você queira, se inscreva também. Eu vou deixar o formulário lá no grupo e vou deixar também aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Para que você se inscreva e faça lá o valor de troca, né? E participe também. Se você quiser pedir também esse tratamento para outras pessoas, você pode pedir para outras pessoas. No formulário está tudo explicadinho, está tudo bem fácil de entender, ok? E amanhã, né? Você vai receber o atendimento aqui dos 21 dias. Penso que vou conseguir trazer mais alguns conteúdos para você que quero também trazer. E, e além disso, para aqueles que se inscreverem nesse tratamento coletivo, nós vamos estar ali trabalhando as energias deste dia tão especial, onde se fala tanto do trabalho. E no tratamento coletivo de amanhã, eu quero focar também, não só no nosso trabalho para fins profissionais ou até no sentido financeiro, né? O salário que você ganha e o lucro que você tem, assim por diante. Mas também trabalhar as energias do trabalho para que você encontre os seus propósitos no seu trabalho. Porque como é difícil, né, a gente às vezes trabalhar em uma coisa que talvez você até seja bem remunerado, mas que você não goste de trabalhar lá. Ou às vezes trabalhar em um trabalho que já está sugando você, que está te deixando mal, que está te deixando doente muitas vezes, né? Hoje se fala tanto do burnout, inclusive que nada mais é que um exaurimento nervoso devido a alto nível de estresse, muitas vezes ligados aos ambientes de trabalho. Então amanhã eu quero trabalhar muito essas energias nesse tratamento coletivo que eu vou fazer, com foco na questão do trabalho. E se você tem alguém que você sabe que precisa se inscrever nesse tratamento coletivo de amanhã, encaminhe esse vídeo que você está assistindo agora para essa pessoa, porque às vezes essa pessoa não me conhece, não sabe como é que é o método meu de trabalhar, não entende nada de espiritualidade, né? Muitas vezes é alguém que está muito preso ainda às questões religiosas, doutrinárias, mas às vezes é alguém que precisa, né? Então encaminhe esse vídeo para essa pessoa, quem sabe ela se motiva também
a vir participar desse tratamento coletivo amanhã, que vai ser muito forte, muito poderoso, para trabalhar essas energias. Não é nada obrigatório, por favor, né? Vocês já estão recebendo uma série de emanações com esse intuito também, mas amanhã, por ser o Dia Internacional do Trabalho, né? Então, vamos aí focar bastante nisso. Já tenho bastante pessoas inscritas, mas sempre para a espiritualidade tem espaço. Então, se você quiser, aqui no vídeo tem o link, e lá no grupo dos 21 dias que você participa comigo, também tem lá o link para você se inscrever. E pessoal, o assunto que eu quero trazer hoje para vocês, relacionado a essa temática dos 21 dias que nós estamos trabalhando, e agora você já sabe que eu vou estender o tratamento até segunda-feira, porque tem alguns assuntos ainda que eu preciso trabalhar com você e que não deu tempo de eu gravar os vídeos. Acabei atrasando aí a minha agenda também, por não ter ficado tão bem de saúde, né? Mas tranquilo, né? Isso aí é uma coisa agora que eu vou aí contra o tempo, mas aos poucos colocando tudo em dia e respondendo todas as pessoas, né? E quero também aqui trazer outros materiais para você até a segunda-feira. E quero já iniciar hoje com um tema que faz parte, inclusive, do porquê você está aqui nesses 21 dias. Que é exatamente trabalhar um pouco essas questões ligadas a relacionamentos, ok? Eu não vou me alongar muito nesse tema, porque quero trazer outras questões também sobre relacionamento até segunda-feira para você, mas eu quero trazer para você agora uma visão inicialmente e sobretudo espiritual e holística sobre as dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos nos relacionamentos. E antes de eu começar a falar sobre os pontos que eu quero focar aqui com você, eu quero explicar para você o que é holística, primeiro de tudo, tá? Já a visão espiritual é algo meio complicado a gente entender, né? Nem todo mundo entende o que de fato é uma visão espiritual. Muitas vezes a gente já coloca a religião na frente, né? E não. No mundo espiritual não existem religiões. As religiões são coisas que nós criamos e que não há nada de errado nelas. Até porque as religiões, o próprio termo que vem do latim, significa religare. Ou seja, a religião, ela tem esta função, ou pelo menos deveria ter, de nos ligar novamente ao divino e à espiritualidade, ou seja, ser uma ponte ao divino e à espiritualidade. E quando eu falo de holística, não pensa que eu estou me referindo a magias, Dia das Bruxas, né? Coisas desse tipo. E eu também aqui não estou falando nada de esotérico ou de oculto. Essas duas palavras também, nossa, ao longo da história essas duas palavras foram totalmente deturpadas. Um dia eu quero explicar para vocês, talvez não vai ser aqui nesses 21 dias, até porque não é esses nossos temas, né? Mas o que é o ocultismo e o que é o esoterismo? Porque nós temos visões completamente equivocadas sobre essas duas questões. Mas vamos nos concentrar na questão holística, primeiro de tudo. Até porque eu já vi cada coisa que se fala aí sobre holística, né? De pessoas que fomentam o desconhecimento, até porque não é interessante que as pessoas tenham acesso ao que de fato acontece no mundo espiritual e como as coisas realmente funcionam. Não é interessante porque muitos domínios, muitos poderes vão cair. E já estão caindo. Este ano de 2025, ele é um ano que a espiritualidade já dizia desde o ano passado, em canalizações espirituais, que é um ano de muitas coisas acontecendo. E nós já estamos vendo algumas delas acontecendo. Se você tem um pouquinho de despertar espiritual e você se liga um pouquinho em notícias, você já vai começar a perceber algumas coisas. Não vou entrar no mérito da questão, até porque tem muita especulação, até supostos videntes falando absurdos sobre este apagão que teve em Portugal e Espanha nessa semana, né? Aí ontem, antes de ontem, inclusive até agora tem alguns lugares lá desses dois países que estão aí. Mas para você ver como é importante nós estudarmos e nós irmos a fundo e não nos deixarmos levar por falsas ideias.
Mas o que de fato é holística? E se eu quero trazer para você uma visão espiritual e holística das dificuldades que acontecem nos relacionamentos, você tem que entender o que é holística. Holística nada mais é que um olhar 360 graus. Quando você ouvir a palavra holística, significa que aquele profissional, muitas vezes é um terapeuta holístico, por exemplo, ele não cuida de você só no mental. Como, por exemplo, os profissionais da saúde mental, os psicólogos, por exemplo. Até porque eu mesmo conheço e admiro muito o trabalho de muitos profissionais de saúde mental, mas sei que muitos deles ficam numa visão apenas acadêmica. Mas já temos outros que se abrem e entendem que nós não somos só mente, nós não somos só corpo, nós também somos espírito. E existe uma ordem nos fatores. Espírito, alma, que é uma palavra que vem do grego, né, que significa nada mais que pensamento, consciência. A palavra anima, que originou depois a palavra alma, não é espírito. Espírito é uma coisa que vem antes. A alma é a nossa consciência, o nosso pensamento, a nossa mente. E o nosso corpo físico. Então existe uma ordem, inclusive para que tudo na sua vida aconteça. No espiritual primeiro, na sua alma, na sua mente e depois no seu corpo. A prosperidade, ela começa no espiritual, passa pela sua mente. Se você fez o teste lá das permissões, você já está entendendo isso. E também você pode manifestar no físico, não só no corpo físico, obviamente, mas manifestar no plano físico as questões ligadas à prosperidade. Então a palavra holística ela significa algo que é 360 graus. Este profissional, esta pessoa, este estudo não se limita a uma questão muitas vezes só científica, mas ela enxerga o espiritual, o mental e o físico. E quando eu digo a você visão espiritual e holística sobre dificuldade nos relacionamentos, é porque os problemas que muitas vezes você enfrenta nos relacionamentos, e esse é o foco do vídeo agora, não vou falar tanto de prosperidade e abundância, porque nós já falamos bastante, mas muitas vezes as questões de relacionamento e as problemáticas dos relacionamentos, elas começam no espiritual. E elas passam por questões emocionais mentais. Tantas pessoas que vivem situações traumáticas, por exemplo, no ambiente familiar. Nós acabamos de fazer uma meditação e hoje é um dia muito propício porque o portal espiritual do dia 30 de abril, não sei se você sabe disso, mas é um portal espiritual onde hoje se começa um novo ano espiritual, uma nova roda da vida. E essa roda da vida, ela começa aqui no hemisfério sul com o final do outono e a abertura do momento do inverno. Então nós temos um portal espiritual hoje muito forte, muito poderoso de cura da nossa ancestralidade, porque nós começamos o ano espiritual, a roda da vida exatamente com esta energia, de curarmos a ancestralidade e nos soltarmos do que não é mais nosso e deixarmos ir e honrarmos os nossos ancestrais. E como é que nós honramos a nossa ancestralidade? Sendo nós mesmos e nos lembrando quem nós somos. Na espiritualidade, nas terapias holísticas, os relacionamentos são vistos como um espelho de evolução. Então, os relacionamentos que você tem hoje na sua vida, no seu ambiente de trabalho, na sua família, na sua casa, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento amoroso, ele é um espelho de evolução. E esses espelhos de evolução, eles passam por umas dimensões, digamos assim. Espelhos de alma. Ou melhor, espelhos da alma, desculpe. Para ficar mais correta a frase para você entender. As pessoas com quem nós nos relacionamos frequentemente refletem partes inconscientes nossas. Inclusive, existem correntes da psicologia que estudam muito isso. E hoje nós já temos, inclusive, bons estudos
avançados na neurociência e na neurobiologia sobre esse tema. Pessoas com quem nós nos relacionamos ao longo da nossa vida, pessoas que já foram, já vieram, pessoas que ainda permanecem, frequentemente refletem partes inconscientes nossas, que a gente não tem consciência daquilo, ou não temos consciência ainda. E estas pessoas, esses relacionamentos, eles refletem muitas vezes feridas que ainda não foram curadas. Então, se você tem algum tipo de problema, por exemplo, dentro da sua casa, com o seu filho, com a sua filha, ou às vezes com o seu esposo, com a sua esposa, vá pesquisar na sua história e não se limite só à história que você conhece, mas da sua ancestralidade também. Olha que eu não estou nem falando de vidas passadas, tá? Estou falando da sua encarnação atual, da sua vida atual. E você vai ver que, de fato, muitas vezes do que um responde para você, do como você trata a pessoa, como essa pessoa te trata, são partes inconsciências tuas que ainda revelam feridas que dentro de você não estão curadas. Quando a gente pensa em roda da vida, o mês de maio, por exemplo, na roda da vida, nos calendários espirituais que existem, o, o primeiro mês agora da roda da vida dos calendários espirituais é o mês onde nós nos encontramos com as nossas sombras. E eu dizia hoje para um pessoal que faz curso comigo que as nossas sombras não são problemas. Não acho que o mês de maio, os próximos meses vão ser meses ruins para você. Mas é necessário que você encontre com as suas feridas ainda não curadas. É necessário que você encontre com as tuas sombras que estão dentro de você. Traumas antigos, lições que precisam ser ainda integradas, precisam ser entendidas, precisam ser trabalhadas dentro de você. Isso é tão interessante porque eu atendo uma variedade de públicos muito diferente. Atendo pessoas que fazem tratamento comigo na parte espiritual, outras que depois fazem acompanhamento terapêutico também. Atendo, às vezes, até grupos ligados a empresas que passam por tratamentos ou passam por treinamentos, né? E de tantas vertentes de negócio que eu tenho também e que procuro levar esse não só conhecimento, mas levar também essa transformação para as pessoas. E, por exemplo, dentro de um grupo, às vezes até de uma empresa ou de um grupo de uma igreja, de um grupo, às vezes até de um grupo familiar, né, de pessoas da mesma família, a gente encontra pessoas que se encontram. Às vezes a pessoa respondeu um anúncio para ir encontrar um emprego naquele lugar. Mas ali ela encontra com outras pessoas que têm traumas parecidos, feridas não curadas. Eu costumo dizer, e recentemente eu fiz um treinamento para uma empresa, e eu dizia para a proprietária dessa empresa que aqui não é instituição de caridade. A gente não pode achar aqui que nós estamos aqui para resolver o problema das pessoas. Mas nós temos que ter esse entendimento que até nos ambientes empresariais, dentro da sua família, você cruza caminhos que a gente às vezes não tem a mínima ideia como é que a gente foi parar lá. E a gente vê que tem pessoas do nosso lado que viveram ou vivem feridas muito parecidas com as nossas. Traumas, lições que precisam ser entendidas, integralizadas e curadas e transformadas. Quando eu falo em visão holística e espiritual das dificuldades dos relacionamentos, eu também me refiro a karmas e contratos espirituais. Nossa, karmas. Eu vou colocar lá no grupo 2 aulas sobre karma. São aulas que eu gravei quando eu fiz um ritual e um acompanhamento no final do ano da queima de karma. Mas eu quero que você tenha acesso a esse conteúdo, mesmo que você não tenha participado lá da queima de karma lá no final do ano, né? Talvez você nem me conhecia ainda.
Mas eu quero que você tenha acesso a esse conteúdo porque o objetivo do vídeo agora não é explicar para você o que é karma. Mas depois você vai lá e assiste os vídeos e você vai entender. Mas muitas das dificuldades de relacionamentos que a gente encontra passam também por questões de karmas e por contratos espirituais que a gente assume ao longo da vida. Recentemente, eu e a minha esposa, nós fomos convidados para um aniversário e eu, assim, sou uma pessoa muito observadora e gosto de ficar refletindo sobre as coisas que eu estou vendo acontecer ali, né? E ao longo desse aniversário, é, uma amiga foi fazer uma homenagem para a aniversariante. E em questão de 5 minutos, ela leu um texto muito bonito, se emocionou bastante, e ela declarou coisas ali que eu até dizia para minha esposa: aqui, ó, acabou de criar um contrato espiritual aqui, e que isso vai perdurar pela vida delas e às vezes até outras encarnações. Coisas, por exemplo, assim como promessas que você faz ao longo da sua vida. Contratos kármicos são isso, os contratos espirituais são isso, são promessas que você faz. Porque eu vou sempre ser leal a você, porque você sempre vai ser a minha melhor amiga, porque você é minha irmã, e nem de sangue são conhecidas, são amigas porque se conheceram na escola. Contratos espirituais a gente assume o tempo todo. O problema não é o contrato espiritual, o problema é que a gente não quebra os contratos. Quem aqui no grupo, por exemplo, participa aqui dos 21 dias e é casado, você estabeleceu contratos espirituais com essa pessoa que está do seu lado. E não há nada de errado nisso. Agora, entenda que esses contratos vai chegar um momento que, por exemplo, no ritual da Igreja Católica, né? Até que a morte os separe. Isso é uma coisa, uma sacada muito interessante. Porque aquele contrato espiritual ele permanece até que a morte separe os dois. E quando muitas vezes esta família que disse sim lá na frente do padre e assumiu esse contrato, mas eles não se separaram espiritualmente, eles se separaram apenas no papel. Estou dando um exemplo aqui para vocês, claro. O contrato espiritual permaneceu, porque não houve morte aqui. Então não houve o rompimento desse contrato. Se você nunca fez o seu divórcio energético, me chame no particular e agende um horário. Porque às vezes você tem bloqueios na sua vida porque não fez divórcio energético ainda. E divórcio energético não separa ninguém, não fique preocupado. Mas corta a energia que não pertence mais a você. Então esses karmas e contratos espirituais são conexões, são resultados de acordos de alma, destinados a ajudar na evolução espiritual, porém carregam conflitos e carregam dor. Se você conhece um pouquinho dos textos sagrados, e aqui não estou falando de religião, quero sempre deixar claro isso, daquilo que é chamado Antigo Testamento. Até porque para algumas pessoas não existe um Novo Testamento, né? Mas para algumas existe o Antigo e o Novo Testamento. Não vou entrar no mérito agora porque não é esse o assunto. Mas naquilo que chamam algumas pessoas de Antigo Testamento, você vai encontrar ali um tema muito pertinente sobre maldições hereditárias. Maldições hereditárias são uma coisa muito interessante, porque você acaba muitas vezes assumindo na sua vida, não porque você quer, mas porque esses contratos espirituais existem, e você assume, você traz na sua ancestralidade, por isso da meditação de hoje, contratos espirituais e maldições hereditárias que vêm de antepassados seus, de, entre aspas, pecados. E eu não quero trabalhar a ideia ou a energia do pecado com você. Eu quero trabalhar a ideia, a energia da responsabilidade. Lá na religião eles falam de pecado, mas aqui nós não falamos de pecado, aqui nós falamos de responsabilidade. E que responsabilidade é esta? Uma única: a idolatria. Existem muitas pessoas que têm contratos espirituais e têm amarras espirituais
nos relacionamentos por maldições hereditárias de responsabilidades com a idolatria. E o que é a idolatria? É colocar algo acima de alguém superior a você. Chame esse alguém de Deus, força da natureza, universo, sei lá o que você pensa disso. Não estou preocupado com isso agora. Mas sempre que você coloca algo ou alguma força acima disso, você pratica a idolatria. E essa idolatria ela se torna maldição hereditária. E é a pior maldição hereditária que existe. E esta é muito difícil de ser quebrada. E a gente consegue quebrar a maldição hereditária da idolatria quando nós temos conhecimento dela. Agora você começa a ter acesso a esse conteúdo e a entender essas coisas. Então, nas tuas orações, seja lá qual fé você levanta a bandeira, peça que o Deus da sua fé, da sua religião, aquilo que você acredita, corte essas maldições hereditárias de idolatria. E entenda de uma vez por todas, Deus é um. Mesmo que existam panteões espirituais que têm outras forças espirituais que são até deificadas. Mas o Deus Todo-Poderoso e Eterno, ele é um. O Criador. Se você tem alguém que você usa como ponte para você se relacionar ao Criador, tá tudo certo. Agora não coloque esta ponte acima do Criador, porque você está trazendo idolatria para você. E aqui nós temos uma responsabilidade muito grande, um problema muito grande, que vai afetar também os teus relacionamentos. Desalinhamentos energéticos, bloqueios nos chakras, principalmente o chakra cardíaco e o chakra sacral. O chakra sacral fica na região dos órgãos sexuais, até por causa do nome. Geram desconexão e dificuldade nas expressões emocionais e expressões íntimas. Nossa, pessoal, o que teria para falar sobre isso? Isso aqui ia dar vários vídeos só sobre esse assunto aqui, de emoções e emoções ligadas, inclusive à sexualidade. E como esse desalinhamento energético ele é forte e destruidor. Crenças limitantes ancestrais, que você traz esses padrões herdados. Você traz esses padrões da sua família, da sua árvore genealógica. Então, pessoal, o tema aqui ele é muito amplo. E eu dei uma pincelada nesses pontos. E fique tranquilo, é um compromisso meu com você, até porque você sabia que iam ter vários temas relacionados à espiritualidade, aos relacionamentos, à prosperidade e à abundância. E eu não vou deixar você ficar sem esse conteúdo, porque é importante que você entenda sobre isso. Por isso que eu estou estendendo um pouquinho os 21 dias até segunda-feira, para que você possa ter outros vídeos onde você vai ter acesso a esses conteúdos. Espelhos de alma, karmas e contratos espirituais, desalinhamento energético e crenças que limitam a sua ancestralidade. Já imaginou o quanto ainda de emaranhado tem que precisa ser dissolvido para que você viva, experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida? E agora você começa a ter um entendimento que os problemas que você enfrenta na área de relacionamentos, e não pense aqui só nos relacionamentos conjugais, amorosos, mas pense também nos relacionamentos até lá na empresa que você trabalha. Por que você foi cair naquele lugar com aquelas pessoas? Você já pensou nisso? Por que você caiu nesse núcleo familiar?
Por que que você atraiu estes relacionamentos para sua vida? Ou por que que você tem conflito nesses relacionamentos? Espelhos da alma, karmas e contratos, desalinhamentos energéticos, crenças limitantes ainda. E à medida que você vai tendo acesso e consciência de tudo isso, você vai curando, você vai transformando tudo isso. Sou grato a você que acompanhou até agora esses 21 dias. Você já sabe que vamos estender um pouquinho até segunda-feira para que eu possa trazer os conteúdos que eu ainda não trouxe. Encaminhe esse vídeo para outras pessoas que possam se alimentar desse conteúdo e também possam se motivar a fazer o tratamento coletivo amanhã, onde nós vamos estar concentrados em energia do trabalho. E a meditação do início do vídeo, por isso que eu quis colocar a meditação no início do vídeo, repita essa meditação quantas vezes você quiser. Se você quiser, inclusive agora, desligou o vídeo, voltar lá no começo e fazer de novo, faça. Porque toda vez que você fizer essa meditação que eu coloquei aqui no início do vídeo, você vai estar curando mais um pedacinho da sua ancestralidade, que precisa ser curado para que você viva o hoje, o novo e o eterno na sua vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Permaneça conectado ao tratamento, se abra a receber essas energias, porque tem muita transformação ainda chegando para você. Gratidão, pessoal. Bom feriado amanhã. Para aqueles que vão participar também do tratamento coletivo, que bom. Venha participar, convide outras pessoas. E se você não vai participar, você vai receber o tratamento dos 21 dias normal, como os outros dias, tá? E quero trazer mais alguns temas para você até segunda-feira, porque é muito importante a gente ter acesso a todo esse conteúdo e transformarmos cada vez mais a nossa vida. Gratidão, gratidão, gratidão.